Você já ouviu falar de tratamento personalizado contra o câncer? Esse é o assunto da nossa coluna Traduzindo a Ciência. E o neurocientista Steven Hain, que sempre está aqui com a gente às sextas-feiras, vai falar sobre uma estratégia, no mínimo inusitada, que foi descoberta por uma equipe de pesquisadores americanos. Steven, obrigada pela sua presença aqui. Bom, a gente sabe que já há muitos avanços no tratamento contra o câncer. Agora, explica pra gente, até moscas entraram no combate à doença? Pois é, o câncer, na verdade, é um conjunto de mais de 100 doenças que são caracterizadas por um crescimento desordenado das células. No Brasil, a expectativa para 2014 é, infelizmente, que mais de 600 mil pessoas vão desenvolver a doença. Apesar do avanço do tratamento e prognóstico, ainda é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. A questão é a seguinte: o câncer ele está sempre associado a mutações, alterações no genoma, no material genético dessas células que fazem com que elas consigam crescer mais do que as outras células do corpo, invadindo os tecidos, prejudicando a saúde do indivíduo, levando o indivíduo à morte em muitos casos. Agora, Steven, explica pra gente, você falou do câncer. O que a mosca tem a ver com isso? Como que ela pode ajudar? Aí que entra o nosso personagem de hoje, que é o Ross Kagan. Renato, se a gente puder ver o próximo. Esse pesquisador ele é muito interessante. Na verdade, ele era músico e depois virou um cientista. Ele nunca trabalhou com câncer, mas ele trabalhou justamente com mosca. Ele é um especialista em mosca. Nesse tipo de mosca que passou ali agora, que é a chamada Drosophila, que é uma mosca, que é aquela mosca que aparece na banana quando está um pouquinho passada, né? O que a gente vai ver dessa mosca, como é que ela pode ser utilizada no tratamento do câncer? Na verdade, a gente vai ver na próxima imagem, a mosca, que é a larva dessa Drosophila melanogaster, que é o nome científico dela, ela já é utilizada em biologia há mais de 100 anos. Muito que a gente sabe hoje sobre genética vem da mosca. Por quê? Porque ela tem 75% do material genético da mosca é parecido com o nosso, apesar do ancestral comum entre moscas e humanos ter vivido há mais de 500 milhões de anos. Então, em virtude dessa facilidade que você tem para trabalhar com a mosca, ela é barata de você trabalhar, você consegue mexer muito no genoma dela, ela virou uma ferramenta interessante para se trabalhar, para se tratar, ou melhor, para se entender o câncer. Mas a gente sabe que a mosca tem um ciclo de vida muito pequeno, isso não é ruim? Você faz toda uma pesquisa ali para um bichinho e daí ele morre logo depois? Na verdade, isso é bom, porque em 30 dias, como você falou, o animal nasce, cresce, reproduz e morre. Então, você consegue gerar muitas moscas, a mosca que você tem interesse, muito rapidamente, e você ainda consegue entender até o próprio envelhecimento, porque a expectativa de vida dela é em torno de 1 mês. E por conta disso tudo é que o Ross Kagan ele acabou criando uma empresa, um instituto de medicina personalizada ligado ao Instituto Monte Sinai de Nova York, para se trabalhar com a mosca. A gente vai ver no próximo vídeo como é que ele faz isso, para trabalhar com a mosca com câncer. Chega um paciente que tem alguns tipos de câncer, ele consegue pegar uma biópsia desse paciente, identificar as variações no paciente e criar uma mosca que vai ter as variações genéticas do paciente, as mutações do câncer. Então ele cria um avatar, tá, do paciente na mosca. Então ele depois cria essas moscas, coloca numa plataforma e vai testando medicamentos. Ele vai testar milhares de medicamentos, coisas essas que você nunca faria com o indivíduo, até chegar numa combinação de medicamentos que pode ser útil para a mosca, ou seja, que pode salvar a mosca que tem o câncer igual ao do paciente da morte. Se isso acontecer, ele volta para o paciente. Então tem um caso muito interessante de um paciente chamado Mark Deniger. Tá? É um dos primeiros pacientes que ele está sendo tratado por esse método. Ele criou uma mosca que ele chamou de Mark Fly. Fly em inglês é mosca, então a mosca do Mark. E com essa mosca, ele conseguiu identificar um coquetel de 3 medicamentos que estão sendo úteis para o tratamento desse paciente. Ele tem um carcinoma maligno de tireoide, um tumor, infelizmente, letal, raro. E a partir da mosca que ele criou, ele identificou um coquetel de medicamentos que salvou a mosca e agora está sendo testado nesse paciente. Agora, para a gente conseguir chegar num nível em que as pessoas possam fazer o avatar delas em moscas, as pessoas que têm esse problema com câncer, algum tipo de doença, vai demorar muito ainda? Não, isso já está acontecendo, quer dizer, isso está acontecendo em Nova York, e a ideia é que quanto mais pacientes consigam ser tratados a partir dessa metodologia, essa medicina personalizada, isso vai acabar se expandindo e se tornando uma técnica relativamente mais comum. Tá? A ideia é brilhante, utilizar um animal como uma mosca, um inseto como uma mosca, para o tratamento personalizado da doença como câncer. E, obviamente, isso também pode ser expandido para outras doenças. Interessante. Podia ser um animal um pouco mais bonitinho, né? Obrigada, Steven, pela sua participação, viu?